Bom dia, boa tarde, boa noite. Estreando aqui uma forma diferente de comunicar, de receber, agora presencialmente. Eu e a Desirê nos conhecemos pelo Instagram, né? E essa oportunidade que as redes sociais dão para a gente conhecer novas pessoas, né? De se conectar. E a gente falava aqui agora há pouco sobre como é legal essa possibilidade. Então, essa é minha amiga Desirê da Costa Gomes. Não Gomes, não. Não tem Gomes? Não, da Só Costa, da Costa mesmo. E pronto. Não, nada mais. Canadense, Sim. mas filha de açorianos. É. Fala bem o português e vai me facilitar de não ter que ficar conversando em inglês. Seja bem-vinda, Desirê. Obrigada, prazer. Prazer é meu. Queria que você se apresentasse também, pra gente falar um pouquinho, né? Então, você sabe que eu sou uma adulta com paralisia cerebral e a gente conhece no Instagram e falamos muito sobre o meu livro infantil que se chama All About Me and Cerebral Palsy, ou seja, tudo sobre eu e paralisia cerebral. É um livro que, inclusive, eu, quando fui para os Estados Unidos, não tenho disponível a edição impressa no Brasil, infelizmente. Não. Mas eu consegui comprar quando eu fui a Boston, porque pessoalmente eu estou conhecendo a Desirê só agora. E parece que a gente já se falou, já era amigo, né? Porque a gente se falou tanto pelo Instagram, gravamos uma live juntos e vários amigos em comum, né? Foi bem legal ano passado quando organizamos o Simpósio Einstein de Paralisia Cerebral. Os convidados internacionais foram do Canadá, o Dr. Olaf e o Dr. Uni Narayana. O Dr. Olaf você já conhecia lá também? Ou não? Só este ano mesmo, ou ano passado, foi. Mas foi antes do simpósio? Ou já por ocasião do simpósio? Foi um bocadinho antes do simpósio. Pouco foi meio antes. que uma coisa do destino, né? Todo mundo se E juntando. E parece que as coisas vão se conectando, né? Foi sim. Eu brinco que eu fico com ciúmes, porque o Alencar, o Hércules e o Leonardo, a Ana Patrícia conheceram ela pessoalmente em Toronto primeiro do que eu conheci pessoalmente. Foi. E era minha amiga antes, então era justo que eu tivesse conhecido antes. Mas a Desirê, além do livro, que é super legal e tem lá na clínica, quando alguém, né, eventualmente vier à clínica, está lá disponível para leitura, mas tem a opção de comprar também a versão do e-book, né? Sim, virtual. Sim, virtual, sim. E é bem legal. A história da Gabriela, depois a gente fala. Tá eu bom. queria falar antes do seu trabalho, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que é super legal, mas você tem a sua vida profissional no hospital, no Toronto Sick, que foi, inclusive, a ligação, né, do Dr. Uni, que acabou fazendo com que a gente se conhecesse. Foi. Conta um pouquinho como que é a sua rotina lá de trabalho. No Então, Toronto Sick Children's. Não é no Sick Children. Sick Children é o hospital de... Eu acho que vocês falam aqui tratamentos agudos. Sim. Né? E eu trabalho no hospital de reabilitação. Sim. Então, todas as vezes que as crianças vêm para consulta, tem que passar por um processo de registro. Eu então faço registro e também agendo consultas, que a maioria é para Dr. Uni e 3 ortopedistas, uma nutricionista e uma fisiatra, que eu agendo as consultas. As famílias me ligam e me passam perguntas, depois eu falo com equipes e é tipo um elo entre as famílias e a equipe médica. Sim, super legal. Tanto no telefone quanto pessoalmente. Sim. Muito legal, muito Até, legal. com certeza, eu estamos sentindo minha falta. Com certeza. Já que eu estou aqui passando férias. Passando férias no Brasil e eu estou atrapalhando as férias dela para essa gravação. Que coisa, não. Que bom que deu certo. Bom que deu certo. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que tanto para os profissionais de saúde quanto para as famílias, que fica sempre a dúvida sobre quais as diferenças de tratamento, né, das pessoas no Brasil para o Canadá. E claro que você não sabe como funciona aqui, né, mas seria legal entender um pouquinho de como funciona lá. Aqui no Brasil as realidades são muito variadas. Sim. Então a gente tem serviço privado, serviço público, e mesmo dentro do privado e do público são acessos completamente
diferentes, né? E no Canadá é uma medicina socializada, né? Então, as entradas, né, acho que elas são meio que parecidas. Explica um pouquinho como que funciona isso, assim, tanto do ponto de vista geral dessa entrada para o sistema de saúde, quanto o que é essa abordagem da paralisia cerebral lá em Toronto. Eu vou focar mais em paralisia cerebral, porque tipo, autismo é outra coisa, outras complicações, tipo, então não vou entrar muito porque a situação é delicada no governo, como é que eles fundam os tratamentos para crianças com autismo. Mas, tipo assim, paralisia cerebral em Toronto, quando a criança recebe um diagnóstico e o doutor vai indicar terapia e tudo mais, quem mora em Toronto vai ter acesso onde eu trabalho. Então, o doutor preenche o formulário e manda para a gente. E quando é um diagnóstico Obrigado. paralisia cerebral, o hospital aceita logo. Tem outras deficiências, outros diagnósticos que às vezes não aceitam ou precisa mais de informação, mais relatórios, mas logo a paralisia cerebral aceitam. No centro de reabilitação que você trabalha, ele é a referência de paralisia cerebral. Sim, mas só crianças de Toronto. Você mora fora de Toronto. Você tem acesso a outros lugares. Sim. Então tudo é regionalizado. E é também socializado, né? Não tem custo diretamente para as pessoas. Não tem nem opção do particular, né? Tudo é... Tipo, tem opção para terapia. Tem? Tem. Mas a maioria escolhe público porque não custa nada. Sim. Mas, que tem acesso a uma vez por semana terapia por 3 meses. Depois para por 3 meses, a criança tem que fazer, tipo, terapia em casa com os pais ou privado, mas não é uma coisa, falando em terapia, que continua sempre, porque a gente tem que dar vaga a outras crianças, não dá para atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. E aí, logo que entra, é uma vez na semana? Se terapia é indicado, uma vez na semana. Uma vez na semana. Quantas horas? 1 hora. 1 hora. Então é praticamente um treinamento para que a família faça em casa. Exato. É uma habilitação para que se faça em casa. Sim. E tem intensivos? Assim, a criança tem algum motivo pelo qual ela precisa ficar mais tempo em tratamento? Tipo, mais vezes do que uma vez por semana, só se for pós-operatório. Só em pós-operatório? Sim. E no pós-operatório, em média, são quantas horas por semana? Eu acho que é todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, 1 hora. 1 hora. Até que chegou um ponto, eu acho que vai se reduzir. Como é que se diz? Reduzindo. Mas como eu trabalho no parte ambulatório, não sei se ambulatorial. Ambulatorial, eu não conheço muito como é que funciona as terapias para as crianças que estão internados. Tem também as opções da reabilitação já começar intra-hospitalar, internado. Sim, sim. Então, quando a criança tem um cirurgia ortopédico, né? Fica no SickKids, o hospital. Pronto, sim. É SickKids? Vários nomes. O nome entre os correto é The Hospital for Sick Children. Ok. Depois, pessoas que vão cortando SickKids, porque falar Hospital for Sick Children, ninguém fala. Não trava a língua. Então, tipo assim, criança opera, depois está ali no hospital, tipo assim, 1 semana e está tudo ok para uma alta, vem para o Holland Bloor, internação, tipo 3 meses, para se recuperar. Mas depende da situação, né? Cada criança é diferente. Mas depois dos 3 meses tem que fazer o terapia ambulatório. Sim, ambulatorial. E se a família quer, por exemplo, quero que meu filho faça um monte de terapia, eles conseguem pagar para fazer em algum lugar? No Holland Bloor, não. Mas fora consegue? Fora. E com médico não consegue passar, né? Não. Tudo tem a lista de espera, né? Todo mundo espera, mas depende da situação. Dá, entre aspas, pular a fila, dá.
né? Porque depende da urgência. sim, Eventualmente um quadril que está luxado. sim, sim. Agora, uma coisa que eu observei, assim, claro que tudo tem prós e contras, né? Acho que não tem modelo perfeito de saúde. Não. Mas sempre que eu pegava um Uber lá no Canadá, eu ouvia e eu fico puxando assunto, né? Quando eu pegava o Uber, a maioria eram pessoas de fora do Canadá que dirigindo, mas uma coisa que eles sempre falavam é que tanto médico quanto dentista, eles acabavam muitas vezes indo até para os Estados Unidos para tratar, porque as demandas às vezes demoravam mais do que eles gostariam, né? Então assim, é socializada, tem para todo mundo, mas não é exatamente no tempo que a pessoa quer, né? No tempo que é possível, né? É assim mesmo? É assim mesmo. Tipo assim, já está melhor, mas quando eu comecei a agendar para o nutricionista, a lista de espera é 1 ano. 1 ano. 1 ano. Para indicações tipo rotinas. Entendi. Se fosse urgente, a gente dava um jeito. Dava um jeito. E você não começa passando com o ortopedista, né? É sempre com o fisiatra primeiro ou vai direto pro ortopedista? A maioria das vezes é o pediatra de desenvolvimento, que tem mais no Bloorville. A fisiatra é só uma e ela só atende de 14 anos por cima, 14 até 18. O resto é tudo pediatra. Que é igual o Dr. Olaf. É. Entendi. É. E depois dos 18? Tem que dar alta, tipo, sistema adulta, que é outra coisa, é uma complicação que o governo realmente não ajuda muito adulto com paralisia cerebral, então fica puxado. Mas isso é uma coisa que é importante a gente falar, assim, a gente acaba tendo até pouca publicação científica sobre adultos com paralisia cerebral. Sim. E justamente porque, como a nossa referência principal são as publicações americanas, né? Nos Estados Unidos também, mesmo no privado, com 21 anos, a pessoa não pode passar no serviço mais, depois dos 21 anos. Então é um problema, vamos dizer assim. Um grande problema. É um problema. E hoje você faz terapias? Faz. Particular? Particular. Porque não tem no público mais? Ou tem? Tem, mas é tipo, a gente chama de consultative, é tipo mesmo uma consulta, que a gente só fala. Tipo assim... Não tem atividades físicas? Não. E para as crianças lá onde você trabalha, tem a parte de outras terapias, por exemplo, fono, psicologia? Tem tudo. Tem tudo. É multidisciplinar. Sim. E aí você precisa, tipo, é um dia de físio, mas aí precisa de outras, aí vai passando para as outras também. Não é um dia só para dividir por tudo. Não. Tipo assim, tem crianças que vêm 3 vezes por semana. Tá. Às vezes não dá para... às vezes dá para os pais agendar com todo mundo num só dia. Fica um dia super comprido para eles. Mas às vezes não dá. A agenda não se encaixa. Bate. Então, 3 vezes por semana estão lá. Tipo terapeuta ocupacional. Então, na verdade, tem mais de um dia de terapia. Mas físio que é um dia só. Quer dizer, todas as terapias é uma vez por semana. E então, todas incluem o quê? Físio? Depende do que a criança precisa. Da indicação. Então, eu nunca fui indicada para fazer fono. Tá. Nunca fiz. Não você fala fluente. A sua fala não tem nenhuma necessidade de tratamento. Mas, por exemplo, uma criança que tem disartria, então ela teria fono uma vez. Sim. Fisioterapia, psicólogo. Só se precisa também. Quer dizer, o psicólogo tem psiquiatria, mas as psicólogas lá não fazem tipo terapia, faz só uma avaliação. Avaliação para as escolas. Entendi. Para ajudar os professores a entender as necessidades da criança. E na escola tem auxiliar terapêutico? Nas salas? Nas salas de aula? A escola já é outra coisa. A escola Você já não sabe? Não, que já é... existe, mas tipo assim, aquela coisa tipo adulto. A terapeuta indica, mas não faz a terapia. Sim. Eles querem que a professora faz a terapia. Entendi. E não dá.
Então fica nessa coisa de tem, mas nada muda. Entendi. Um ciclo mas terrível. Você, quando você estudou, você precisava de auxiliar na escola para locomoção? Ou você funciona. Sua mãe é muito funcional, né? Mas uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade para escrever, tem a opção de ter um professor extra, vamos dizer assim, em sala, aqui a gente chama de auxiliar. Sim, tem. Auxiliar terapêutico, auxiliar de sala. Tem. Mas é um sistema muito burocrático. Burocrático. Sim, se os pais e os professores não organizam tudo muito bem, fica para trás. Sim. Nosso governo da província, que toma conta de saúde e educação, está cortando fundos. Entendi. Então, às vezes é você auxiliar, é isso? Sim. Para várias crianças. Então, realmente não é personalizado. É. Então é isso, né? Não tem uma regra, né? É. E quantas cirurgias você fez? Duas. Duas? É. Quais cirurgias? Risotomia da sala. E alongamento do flexor de joelho. Sim. Foi. E hoje você se locomove a maior parte do tempo? Com andador. Com andador. GMFCS 3. 3, E está fazendo a terapia particular? Tô. E usa o Trexor lá? Não é Trexor, Locomat. Locomat. Trexor é um andador. É um andador. O Locomat é tipo da treadmill. Uhum. É tipo um Trexor. Sim. Que ele é numa esteira. Sim, na esteira. E aí mantém a atividade, te ajuda na atividade. Eu não sei se ajuda, eu não acho que, olha, eu fiz... depois que eu faço, depois daquela hora, eu sinto mais leve. Uhum. Tipo assim, eu fiz exercício, eu não sei quanto que me ajuda no dia a dia, sabes? Uhum. Mas você faz outras atividades físicas? Eu acho que o que eu faço é uma atividade física. Natação. Não é uma coisa programada. Sim. Mas tipo assim, nas férias agora estou usando cadeira de rodas porque tenho muita coisa para ver, andar e tudo mais. Mas no meu dia a dia eu sou andador e para mim andar no trabalho e tudo mais, isso já é exercício para mim. Porque é um gasto energético muito alto. Isso é uma coisa que até do grupo do Ken Child, né? Das F-Words, né? É uma coisa que a gente tenta conversar, porque aqui o que acontece? O cenário, mesmo no público ou no privado, há muitas crianças que fazem muita coisa. Muitas vezes a gente precisa ter conversas sobre equilibrar as terapias. Porque tem famílias que querem, assim, consertar a criança. E aí, assim, você olha, tipo... E a criança está indo para a escola? Não vai para a escola. Por quê? Porque ela está fazendo terapia. Então, assim, virou uma coisa exaustiva, assim, de 4, 5 horas, 6 horas ao dia. Não, isso é demais. É demais, assim, e por tempos prolongados, né? Até que se fosse uma semana, 2, sei lá, um treino, as crianças saem exaustas, né? Mas, mas tem crianças que vivem assim por anos. E aí a gente fica buscando as F-words para, olha, calma, vamos equilibrar as coisas, vamos pensar em atividade física, escola, nos amigos, família, a funcionalidade da família. Né? Então até lá na clínica eu coloquei na parede as F-words. Eu vi. No dia que a gente fez a live eu já estava lá, sim. te mostrei. Pena que você não conseguiu conhecer a clínica. E que a gente até tinha conversado, né? E te agradeço por ter tirado um tempinho das suas férias para poder me receber. Sem problema, né? sem problema. Prazer. Muito feliz de estar aqui, de conversar. Mas a risotomia você fez com qual idade? 4 anos. 4 anos. É uma idade ótima, né? Porque antes das deformidades estarem já ocorrendo, né? Mas antes eu já fiz Botox uma vez. Antes da risotomia? Sim. E ajuda até a gente a tomar a decisão, às vezes. Porque faz o Botox, faz a toxina para teste terapêutico também. Você fez nas pernas, imagina. Foi. Muito bom, muito bom. Não foi muito bom, não. Foi muito doloroso. Você lembra?
que eu só chorava, gritava, chorava. Era demais, tipo, nunca mais que eu quero falar de Botox. Não. Mas eu só faço com a criança dormindo. Ok. Eu não faço com a criança acordada. É sedação, mas eu não aguento o chororô, não. Traumatiza. Você traumatizou. Sim. Mas olha, tem umas fisiatras que conseguem fazer e a criança passa, assim, sabe? Eles vão tirando de letra, assim. Mas eu particularmente, eu não tenho experiência de fazer com a criança acordada, não gosto. Não. Quando eu faço, tem muito tempo que eu não faço, mas eu sinto dor na testa de fazer. Imagino 30 unidades, 40 unidades. Se 2 na testa já dói. Você não precisa, né? Não. Uma moça, 31. Não, por isso que eu tenho uma franja também que tapa tudo, né? Não, mas é bem legal. É legal para as pessoas entenderem, né? Porque assim, a gente tem uma cultura também de achar que tudo que é de fora é melhor, né? E nem sempre, né? Às vezes Nem a gente sempre. tem. E aqui no Brasil, com essas realidades muito diferentes, assim, a gente consegue, principalmente aqui em São Paulo e alguns outros grandes centros, né? Espalhados pelo Brasil, né? Mesmo oferecer coisas muito parecidas, iguais, né? Com o que é feito fora. Essa semana, inclusive, a gravação as pessoas vão ver a qualquer tempo, né? Mas agora, dia 29 de março, na CD, vai ter um encontro de paralisia cerebral que vai vir o Ben Shore, que é um colega de Boston, do Boston Children's, de Harvard. Então, assim, o que eles fazem lá é muito parecido com o que a gente faz aqui, a forma de pensar no tratamento. Isso, né, que você faz primeiro a toxina, né, para adiar cirurgias, pensando em prevenção de deformidades, uso de gesso. Usa muito gesso seriado lá. Sim. Bastante, Quem é indicado, né? Tudo é. Claro. Mas muito que eu falo, assim, é uma coisa que as pessoas usam. Sempre junto, a maioria é sempre junto. Botox e gesso. E o gesso. Seriado. Gesso seriado. Principalmente as botinhas, né, nos pés, para alongar o tríceps, né? Então, isso é uma coisa que gera muita discussão também, porque tem pessoas que são contra gesso. E é uma coisa que ajuda a atrasar, às vezes, a cirurgia. Até gesso sem Botox. Sim, é possível, eu faço bastante. Faço bastante. Eu fiz ontem, numa criança. Eu ia fazer a propaganda, então vamos fazer a propaganda. Né? Vamos. Do livro da Desirê, eu já havia falado, não tem disponível no Brasil a parte física, né, o livro físico, mas tem o e-book que está disponível na Amazon, que é All About Me and Cerebral Palsy. Sim. E como que veio a ideia, como surgiu a vontade de escrever o livro? Veio do nada. Assim, mesmo, veio do nada. Foi a gente estava tipo assim no final do Covid, ainda entre o Covid, e eu estava sem fazer nada e disse, eu vou escrever um livro. Tipo assim, do nada, mas eu achei realmente que não ia dar, porque eu não sei nada de livros. Mas eu sabia que eu queria escrever uma coisa sobre a deficiência ou paralisia cerebral, porque não existe muito, né? Sim. Então, eu tirei a ideia Então, no Bloorview, onde eu trabalho, é o hospital, mas também tem escola. Mas para crianças bem pequenininhos, de 4 anos até 6 anos. Então, no último ano, que a gente chama de primeiro ano, o projeto da aula é todo mundo vai criar um livrinho All About Me, para tentar se explicar na nova escola, que a maioria das vezes a criança vai para a escola, entre aspas, normal. Sim. Então, para tentar... A gente diz aqui no Brasil regular. E para tentar explicar de maneira fácil nossa deficiência e tudo, mas principalmente quem não viu uma cadeira de rodas, um andador. Então, eu tirei a ideia do meu livrinho. Que você tem ele guardado até hoje? Que legal. Foi. Então, eu escrevi super rápido, tipo 2, 3 horas. E eu guardei, eu não fiz nenhuma pressão para mim, tem que publicar, tem que fazer isso, Não, eu guardei. E só um ano depois, minha amiga me falou do nada que ela é TO. Ela me falou que ela ficou com interesse de estudar terapia
ocupacional, Sim. porque ela cuidava do vizinho de vez em quando. Chama-se babysitting, tipo Sim. assim, babá. Babá. Do vizinho, né? Na época ele tinha 5 anos Uhum. e ele tem paralisia cerebral. E ela viu que às vezes era difícil de cuidar e ela pensava que tem que ter melhor jeito, né? Sim. E ela me falou, ele escreveu um livro. Sim. Mas não foi infantil, não foi para criança, tipo, foi uma biografia. Eu disse, olha, tem que falar com ele, porque eu tenho um livro. E ele falou, oh, eu quero comprar. Eu disse, não, está no papel, não é um livro... Editado. Ainda. Então, consegui. E ele me indicou a editora e foi assim que foi. Muito legal. E ficou muito lindo. E a ilustração, quem fez? Foi tudo com a editora. Tudo com a editora. E Gabriela, eu te perguntei isso na live já. Mas para quem não viu a live, corre lá no Instagram, tem a live. Mas você escolheu Gabriela, foi um nome aleatório, né? Para ser universal, né? Foi. E até porque, então, meus pais são portugueses, mas meu nome é francês. E às vezes fica super difícil para alguém falar, mesmo assim, canadianos que não são franceses, falar Desiree corretamente. Como é que eles falam? Desire. Desire. Que realmente, em francês, significa desire. Significa? Ah, é? É. Desire significa desejo em francês. Então, de uma forma, eles estão corretos, mas realmente não é Não é como, pronúncia. Não. Claro. E também outra coisa que eu não te falei na live, meu pai sempre fala da novela Gabriela, que foi a primeira novela brasileira que passou nos Açores. E todo mundo, tipo, adorava e parou a ilha. E a música, né? Eu cresci assim, vou sempre assim, sempre Gabriela. Eu acho que tem uma conexão com a pessoa com paralisia cerebral. Olha que legal. De um jeito que não é ruim. Né? Eu sou assim, nasci assim, cresci assim e assim é quem eu sou, né? E você já teve curiosidade de ver a novela? Já. Então, e é uma novela de mostrar mesmo uma mulher se impondo, né? E interessante, muito interessante. Legal. Então veio disso, né? Tava no seu subconsciente aí, o Gabriela. Ou foi consciente mesmo? Relacionando com a novela? Foi duas coisas, que eu queria escolher um nome português, escolher um nome que é fácil para a criança ler, até que eu só mudei uma outra coisa no livro, que Gabriela tem um irmão e eu tenho 3 irmãs. Então não dá para eu colocar meu nome e deixar minhas irmãs de fora. Então, deixa eu mudar um pouquinho a personagem. Entendi. E qual é o nome das suas irmãs? Debbie, Denise e Doris. Todo mundo com D. E sua mãe, Maria Paula. E o pai? José Afonso. José Afonso. Acabou que você ficou, cada uma com o nome de um lugar, né? Porque um nome mais português, outro francês. Foi. O outro mais anglicano. Virou uma salada mista aí. Legal. Você é a mais velha ou a mais nova? Nossa, a terceira. A terceira? Eu também sou o terceiro. Terceira é de borracha, né? Se vira, né? Aprende, né? É mais mimado um pouco. Um pouco também. E tem essa tendência, né? Quando tem um filho com deficiência de querer proteger, né? Por uma bolha, né? Já saiu da bolha? Já estourou a bolha? Acho que sim. Acho que sim. Não é porque estou aqui, né? Sim. Apesar, eu estou com minha mãe, mas é uma aventura muito grande. Mas em 2023 eu decidi, olha, tenho que fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem sozinha. Eu acho que eu realmente não achava que ia rolar. Que meu pai está super protetores. Decidi visitar meus padrinhos que moram em área de Boston. E combinei com as minhas primas, então deu super certo, fui no avião sozinha e tudo mais, e fiquei lá uma semana com eles, foi super legal. Agora que você já aprendeu a vir pro Brasil, da próxima vez você deixa sua mãe lá e vem sozinha. Não sei. O Brasil
O Brasil tem os seus problemas de violência que a gente fica com medo. E não Dá só bastante um medo. voo de 10 horas é bem diferente de um voo de uma horinha, né? Boston, porque Canadá é muito rápido. É. Eu fiz esse voo Toronto-Boston no ano passado, no Congresso de Paralisia Cerebral. É um voo muito tranquilo. Eu fui até num jato brasileiro, num jato da Embraer. De tão curta que é a viagem. Um avião super pequeno. Um avião para curta distância. Mas é isso. Muito legal. Muito legal. Você estava falando de como que é estranho, né? Você chegou ontem do Canadá, a gente se falou pelo Instagram e agora está aqui presencial. É a mesma coisa, uma coisa bem... mexe com a cabeça, mas tipo assim, de sensação boa, porque eu pensei que quero ir, dei essa oportunidade, então estou aqui, estou realizando um sonho, né? Eu também. Muito legal. Você está resolvendo o sonho de vir para o Brasil e eu de te conhecer. Né? Eu já estava bravo já, porque todo mundo te conheceu primeiro que eu. Essa semana eu vou encontrar com o Léo, com a Ana Patrícia e com o Alencar. Que bom. Eles chegam quinta-feira pro curso lá da CD. Que bom. E o Alencar está atendendo na minha clínica. Você conheceu ele, né? Conheci. Ele é neurocirurgião, ele faz risotomia bastante. Até a gente se conheceu pela live dele, né? Sim, Você assistiu a live com ele? Foi. Né? Que eu queria saber, eu estava interessado para ver o que é que vocês fazem diferente no Canadá. Que é a curiosidade que a gente tem aqui, do que faz diferente lá. De maneira geral, de tratamento, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, né? Eu acho que do ponto de vista de reabilitação, até pela própria, acho que pela luta das mães e por ser diferente a forma como é o acesso, a reabilitação aqui ela é mais ampliada. E teve uma coisa que chamou atenção quando eu conversei com o Dr. Uni, perguntando para ele sobre a epifisiodese, que é a cirurgia do quadril com parafuso para tentar diminuir o risco de luxação. Sim. Não sei se você já viu essa cirurgia. E aí, ano passado, quando ele esteve aqui, eu perguntei ao Dr. Uni, o que o senhor acha dessa cirurgia? Quantas o senhor já fez? Aí ele falou, nenhuma. Porque os pacientes já chegam mais graves, luxados. Então, assim, tá um ponto de atenção de uma coisa que não está sendo tão legal lá também, né? Está chegando mais tarde. Poderia, eventualmente, estar agindo um pouco mais precoce. Não sei, estou criticando lá, mas foi o que ele me disse, né? Não sei se é assim. A gente tenta segurar o máximo possível não fazer cirurgia. Pois é. E nem sempre, pelo que a gente está vendo, até o Ben Shore, que é esse colega de Boston, eles levaram agora na CPDM um acompanhamento de 5 anos, não é muito, né? Mas assim, com resultados muito interessantes, principalmente para níveis funcionais 4, 5. Então, enfim, é uma coisa que está, vamos dizer assim, está muito em discussão nesse momento. Esperar por uma cirurgia é 1 ano também. Sim. Então, a criança espera para a consulta, que agora está melhor, 6, 8 meses. E depois, se a cirurgia é indicada, é tipo 1 ano. De espera. É a dificuldade que se tem aqui também no público. Né? Às vezes espera bem mais aqui, na verdade. Às vezes indica uma cirurgia, quando vai ver já é outra, a indicação já mudou. Né? A ACD, que é o hospital, até que eu estava agora vendo um paciente, eu não trabalho lá, eu não sou funcionário, eu levo os meus pacientes do consultório para operar lá, que eu estou aberto também, que é um pouco diferente, tem misto, né? Mas ele nasceu do mesmo modelo do Toronto. Ele nasceu como um hospital-escola. Na verdade, ele primeiro foi escola, primeiro foi centro de reabilitação, depois que virou hospital. Tanto que o hospital, acho que, se eu não me engano, foi em 92 só. E o centro de reabilitação e a escola desde a década de 70. E a escola já não existe mais. Mas era nesse modelo, tinha escola, então eles trouxeram uma ideia parecida. Que legal. Coisas que se assemelham, que se divergem. Mas é isso. Obrigado. Obrigado pela gravação. Então agora já vai o primeiro aí presencial. Sou acostumado a fazer live, agora gostei do modo. Melhor, né? A gente fica pertinho assim, se fala. Pessoal, obrigado quem ficou até agora, até no final, né? Ficou longo, porque ficou o papo bom. Bom. Gostou? Gostei.
Que legal. Deixa uma mensagem, então, finalmente. O que você gostaria? Obrigado a todo mundo. Beijo e até a próxima. Até a próxima.